Há 4 anos, a Ucrânia era o país que pedia míssil emprestado, pedia permissão para atirar, pedia licença para se defender do país que tinha invadido a casa dela. Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде. Mas hoje, alguma coisa virou de cabeça para baixo. E nesse momento, o exército mais poderoso do planeta, o dos Estados Unidos, está copiando a doutrina de guerra deles. Sim, isso mesmo que você ouviu, a maior potência militar da história, aprendendo com um país que 4 anos atrás mal conseguia atingir um alvo do outro lado da própria fronteira. Mas, afinal, como é que isso aconteceu? E a resposta está num arsenal que quase ninguém viu de perto. Armas que, no papel, não deveriam funcionar, que não saíram de gigantes bilionárias da indústria de defesa, que nasceram em empresas de 3 anos de idade, em fábricas de drone agrícola, em galpões escondidos, e que estão fazendo a segunda maior potência militar do mundo passar vergonha todas as semanas. E o mais assustador não é nenhuma dessas armas sozinha, é o que elas provam juntas, porque cada uma delas quebra uma regra que o mundo achava que era lei. A regra de que só míssil caro chega longe. A regra de que gastar mais compra mais proteção. A regra de que interceptar um míssil com outro míssil é coisa de 4 superpotências e mais ninguém. E a regra mais antiga de todas, a de que o exército maior sempre vence. Uma por uma, a Ucrânia está quebrando todas. Neste mini documentário, você vai entender essa virada em 4 etapas. Primeiro, a arma que não deveria nem decolar. Depois, a porta dos fundos. Em seguida, o escudo cor-de-rosa. E por último, o cérebro por trás de tudo. No fim, uma pergunta vai estar em cima da mesa. Uma pergunta que os generais do mundo inteiro estão evitando responder em voz alta. E, se na guerra do futuro, a vantagem não pertencer mais ao lado mais rico, e sim ao lado que aprende mais rápido? Vamos começar pela arma que não deveria existir. Preste bastante atenção nessas imagens. Você está vendo uma gravação em infravermelho de um drone ucraniano em pleno voo profundamente dentro do território russo. Agora preste atenção quando a câmera se aproxima. Está vendo aqueles pontos escuros espalhados pela fuselagem, pelas asas? Aquilo são buracos. Dezenas deles. Esse drone foi alvejado, foi atingido. Não dá para saber ao certo se foi tiro de antiaérea, se foi um soldado russo no chão descarregando o fuzil para cima ou as duas coisas. Mas o que importa é o seguinte: era para ele ter caído. A maioria dos drones do mundo cairia. Esse aqui não, continua voando, reto, firme. Como se aqueles buracos não significassem absolutamente nada. É absurdo, é o tipo de imagem que você assiste 2, 3 vezes seguidas tentando entender o que está olhando. Porque uma coisa dessas, pelos manuais de qualquer força aérea do mundo, deveria estar despedaçada no chão. Mas não está, está voando. Quando essa filmagem viralizou, as reações foram unânimes. Os comentários se acumulavam. Isso é uma fera. Parece queijo suíço, mas continua voando. Absorveu uma chuva de antiaérea como se fosse nada. Mas a história por trás dele é ainda mais estranha do que aquilo que você acabou de ver. Porque esse drone não deveria existir. E para entender como ele existe e por que ele consegue fazer o que faz, é preciso fazer uma pergunta incômoda. Uma pergunta que poucos analistas militares ocidentais querem responder em voz alta. E se a vantagem na guerra moderna não pertencer mais ao lado mais rico? Esse drone tem nome. Se chama E-300 Enterprise. E aqui começa a parte que ninguém esperava. Porque o E-300 não foi projetado por uma gigante da indústria militar. Não saiu de um centro de pesquisa secreto. Não nasceu de um programa do governo ucraniano com bilhões de dólares investidos. Ele foi construído pela Aerodrone, uma empresa pequena fundada em 2018. E antes da guerra, a Aerodrone não fazia armas, não fazia equipamento militar,
não fazia nem mesmo drones de reconhecimento. A Aerodrone fazia drones agrícolas, daqueles que pulverizam pesticida em lavoura. Era uma empresa tão obscura que pouquíssima gente na Ucrânia sabia que ela existia. Os próprios produtos não tinham mercado, nem em casa, nem fora. E foi essa empresa pequena, esquecida, fora do radar, que acabou construindo um dos drones mais resilientes e mais perigosos dessa guerra inteira. Mas tem uma parte que é ainda mais absurda, porque o E-300 não foi desenhado do zero. Ele é, na verdade, uma adaptação. A base é um aviãozinho civil chamado Skyranger Swift, um ultraleve esportivo, aquele tipo de avião que pilotos amadores usam para voar nos finais de semana. Os ucranianos pegaram um aviãozinho de passeio, tiraram o piloto, encheram de eletrônica, encheram de explosivo e mandaram voar 1.700 quilômetros para dentro da Rússia. Para entender por que isso aconteceu, é preciso voltar no início da guerra. Em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os ucranianos tinham um problema gigantesco. Não tinha como atacar a Rússia em profundidade. A Ucrânia tinha artilharia, tinha mísseis de curto alcance, tinha drones táticos para usar no front. Mas, para atingir alvos a centenas ou milhares de quilômetros dentro do território russo, não tinha quase nada. Os aliados ocidentais tinham mísseis de longo alcance que poderiam fazer esse trabalho, mas se recusavam a entregar essas armas. E quando finalmente entregavam, restringiam o uso. Não podia atacar dentro da Rússia, não podia mirar isso, não podia mirar aquilo. A Ucrânia estava sendo atacada por um país do tamanho de um continente, com seus alvos mais importantes protegidos por milhares de quilômetros de distância, e sendo proibida de revidar onde mais doía. A solução, portanto, teve que vir de dentro. E foi nesse vácuo que a Aerodrone entrou. A empresa não começou do zero. Desde 2015, vinha desenvolvendo drones com capacidade de carga relevante. Primeiro para agricultura, depois para entrega civil. Em 2017, lançou um protótipo capaz de carregar 60 quilos. E essa experiência, anos antes de qualquer um pensar em guerra, acabou se mostrando o ativo mais valioso que a empresa tinha. Porque carregar 60 quilos de pesticida não é tão diferente na engenharia de carregar 60 quilos de explosivo. Quando a guerra começou, a Aerodrone pegou aquilo que já sabia fazer e escalou. Pegaram o ultraleve Skyranger Swift, reforçaram a estrutura para aguentar mais peso, instalaram tanques extras de combustível para estender o alcance e plugaram no avião tudo o que ele precisava para voar sozinho. Controle remoto via satélite, navegação autônoma, transmissão de dados em tempo real. O resultado foi o E-300 Enterprise. Capacidade de carga de até 300 quilos. Autonomia de 8 a 12 horas no ar. Velocidade de cruzeiro modesta, 130 km por hora. Alcance oficial entre 800 e 1.500 km. E com carga reduzida em missão sem volta, há relatos de voos chegando perto de 3.000 km. Para dar contexto, isso é mais alcance do que muitos mísseis de cruzeiro ocidentais. E aqui está uma informação dentro dessas especificações, que parece pequena, mas vai se mostrar uma das mais importantes do projeto inteiro. Olhe de novo para a velocidade de cruzeiro, 130 km por hora. Isso é absurdamente devagar. Tão devagar que parece um defeito no projeto. Um avião militar normal voa 3, 4, 5 vezes mais rápido. E mesmo assim, foi exatamente nessa velocidade que a Aerodrone decidiu manter o E-300. O motivo? Guarda essa pergunta. A resposta vai aparecer mais pra frente nesse vídeo. E quando aparecer, vai mudar como você enxerga essa máquina inteira. Tem outro detalhe curioso sobre o projeto. O E-300 foi originalmente apresentado pela Aerodrone como um drone de transporte, de carga. Coisa para entregar peças no front, evacuar feridos, levar suprimentos. A versão de ataque profundo veio depois e foi rápida.
Em março de 2023, a Aerodrone assinou contrato com o Ministério da Defesa da Ucrânia. A produção em série começou e menos de um ano depois, o E-300 começou a aparecer em lugares onde a Rússia jurava que jamais seria atacada. (2 de abril de 2024. Tatarstão, Rússia, 1.300 quilômetros da fronteira ucraniana. Esse é o tipo de lugar que os manuais de guerra chamam de profundidade estratégica. Uma região tão distante do fronte que os russos consideravam impossível qualquer ataque ucraniano chegar até ali. Para acertar Tatarstão, era preciso atravessar todo o sistema de defesa antiaérea russa ocidental, atravessar radares, atravessar bases de caças, atravessar o coração industrial da Rússia. Ninguém em Tatarstão acreditava que estava em risco. E foi exatamente em Tatarstão, na cidade de Yelabuga, dentro de uma área conhecida como Zona Econômica Especial de Yelabuga, que a Rússia tinha construído algo muito valioso para sua máquina de guerra, uma fábrica de drones. Não uma fábrica qualquer, a fábrica. Foi ali que a Rússia começou a montar em escala industrial os drones Shahed 136, rebatizados pelos russos como Geran 2, que são lançados todas as noites contra cidades ucranianas. Aqueles drones que zumbem como motonetas e que se chocam contra prédios residenciais, contra usinas elétricas, contra hospitais. A fábrica de Yelabuga era a engrenagem central dessa máquina. Naquela manhã de 2 de abril, por volta das 6 horas, isso mudou. Câmeras de segurança e moradores locais filmaram o que aconteceu. Algo apareceu no céu de Yelabuga. Não era um míssil, não era um caça, era uma aeronave pequena voando sozinha, baixa, devagar. Quem viu de longe pensou que era um ultraleve qualquer que tinha se perdido, talvez um problema de rota. Não era, era um drone ucraniano, sem piloto, em rota direta, voando há horas em linha quase reta, atravessando todo o território russo ocidental sem ser interceptado, e em segundos mergulhou contra o complexo da fábrica. A explosão foi grande o suficiente para ser ouvida em toda a cidade. Pela primeira vez na história dessa guerra, a Rússia tinha sido atacada a mais de 1.000 quilômetros da fronteira. E não foi por um míssil de cruzeiro ocidental, não foi por uma arma cara, sofisticada, importada. Foi por algo que parecia, para um observador casual, um aviãozinho de passeio. A operação foi reivindicada pela inteligência militar ucraniana. E o governo ucraniano fez questão de dizer uma coisa específica: nenhuma arma ocidental foi usada. Foi tudo construção doméstica, tecnologia ucraniana, inclusive o drone que voou os 1.300 quilômetros. Esse drone era um ultraleve civil convertido em arma. Algumas análises de fonte aberta o identificaram como compatível com o E-300 Enterprise. Outras como um modelo similar baseado no Aeropract A-22. Em todo caso, marcou a primeira vez que esse tipo de plataforma, aviões civis adaptados em arma de longo alcance, atingiu um alvo no fundo da Rússia, e o E-300 viria a ser o expoente mais conhecido dessa nova categoria. O ataque a Yelabuga foi só o começo. Nas semanas seguintes, a Rússia descobriu que o seu santuário tinha terminado. O E-300 e outros drones de longo alcance ucranianos que apareceram na sequência começaram a chegar em lugares cada vez mais profundos da geografia russa. A fábrica de Yelabuga, considerada intocável, virou alvo recorrente. Foi atingida de novo em maio de 2025 e de novo em junho de 2025. A capacidade produtiva russa de Shaheds, que era para ter chegado a 8.000 unidades por ano, começou a sofrer interrupções regulares.
Mas o ataque que mais chocou os analistas militares ainda estava por vir. Em 2025, drones ucranianos do tipo aeronave decolaram da Ucrânia em direção ao leste. Cruzaram a fronteira russa. Atravessaram centenas de quilômetros de território russo profundo, passando por regiões onde os russos juravam que sua defesa aérea era impenetrável, e continuaram voando. Quando finalmente mergulharam contra o alvo, tinham voado em torno de 1.500 quilômetros, uma das penetrações mais profundas já registradas em território russo. O alvo era a Gazprom Neftekhim Salavat, um complexo petroquímico gigantesco no Bashkortostan, uma região aos pés dos Urais, no fim do território europeu da Rússia, lugar onde nenhum analista militar imaginava que um drone ucraniano poderia chegar. Análises russas atribuíram esse e outros ataques de longo alcance especificamente ao E-300 Enterprise, com relatos chegando a estimar voos de aproximadamente 1.700 quilômetros em algumas missões. E lembra daquela pergunta que ficou aberta lá atrás? Sobre por que a Aerodrone insistiu em uma velocidade de cruzeiro tão lenta de 130 km por hora. Aqui está a resposta. Os radares modernos de defesa antiaérea são, em sua maioria, do tipo Doppler. Eles funcionam medindo a mudança de frequência refletida por alvos em movimento. Quanto mais rápido o alvo, mais clara é a sua assinatura no radar. Mas existe um limite inferior. Quando algo voa devagar demais, o radar tende a filtrar como ruído, como pássaro, como folha levada pelo vento. Como nada. O E-300 explora isso, voa exatamente na faixa de velocidade que confunde os radares. É quase uma assinatura de fantasma, algo que está lá, mas que os sistemas de detecção foram programados para ignorar. A lentidão do E-300 não é defeito, é uma vantagem. A reação da Rússia, finalmente percebendo isso, foi tentar se adaptar. Em outubro de 2025, fontes ucranianas começaram a relatar uma mudança no comportamento russo. Pequenos drones interceptadores, desenhados especificamente para caçar drones ucranianos de longo alcance, começaram a aparecer no espaço aéreo russo. Os russos tinham entendido que mísseis caros e sistemas de defesa antiaérea convencional eram inúteis contra uma aeronave que voa baixo, devagar e custa uma fração disso. A solução russa foi simples: construir drones próprios para abater os drones ucranianos. E é exatamente aí que voltam aquelas imagens do começo desse vídeo. Sabe aquele drone cheio de furos voando profundamente dentro do território russo? É um E-300. E aquela câmera infravermelha que filmou a aproximação não era de uma equipe de defesa antiaérea convencional. Era a câmera embarcada de um drone interceptador russo, caçando o E-300 do céu, descarregando rajada após rajada nele, e ainda assim, mesmo depois de dezenas de impactos, sem conseguir derrubá-lo. Essa é a fera que a Rússia construiu uma resposta nova para tentar caçar, e ainda não está conseguindo. Você está vendo um drone sendo erguido por um balão. Ele está completamente desligado. Ele começa a subir. 100 metros, 500, 2.000, 8 quilômetros acima do chão. E então se solta sozinho, sem nenhum piloto no controle. Mas aqui tem um detalhe que ninguém percebe à primeira vista. Esse drone é movido a bateria. E a bateria ainda não foi usada. Nem 1%. E é justamente aí que mora a coisa mais perigosa dessa arma. Porque com uma bateria intacta, tudo muda. Isso, que parece um pequeno detalhe, está se tornando um dos piores pesadelos da Rússia nesse momento. Mas, afinal, como um objeto tão simples está humilhando a defesa aérea mais cara do mundo? Para entender por que esse balão assusta tanto os generais russos, você precisa entender um problema que a Ucrânia vinha tentando resolver há meses.
Nas últimas semanas, as estradas que abastecem as tropas russas nos territórios ocupados se transformaram em algo parecido com uma armadilha. As rodovias que ligam a Crimeia e as regiões ocupadas ao continente russo viraram corredores de morte. Caminhões de combustível blindados, comboios de suprimento, destruídos um atrás do outro, quase à vontade. A Ucrânia adoraria empurrar essa zona de destruição ainda mais fundo. Mais perto de Moscou, mais perto do coração logístico russo. Só que havia um limite, e esse limite tinha um número. Os drones que a Ucrânia usa para esses ataques são bons, muito bons. Mas todo drone movido a motor tem um teto de alcance, e o desses gira em torno de 150 km. Tudo dentro desse raio virou zona de risco para os russos. Tudo além dele era seguro. E a Ucrânia estava determinada a apagar essa palavra, seguro. Para você ter uma ideia do tamanho dessa pressão, entre fevereiro e abril de 2026, o presidente Zelensky anunciou que a Ucrânia quadruplicou o número de ataques de médio alcance. Sim, quadruplicou. Em 3 meses. Mas por mais que aumentassem o volume, esse teto de 150 km continuava lá. Infelizmente, o motor do drone não negocia. Então a pergunta que os engenheiros ucranianos passaram a se fazer foi outra. Não era como construir um drone mais potente. Era algo bem mais astuto. E se desse para transportar o drone para muito mais perto do alvo, antes mesmo de ligar o motor? E é aqui que essa história começa a ficar interessante de verdade, porque a resposta que eles encontraram não veio de um laboratório de ponta, veio de uma tecnologia que o exército já vinha usando para outras coisas. Antes, você precisa conhecer a arma no centro de tudo isso e o nome surpreendente de quem está por trás dela. O drone se chama Hornet. É uma aeronave de asa fixa, leve, com inteligência artificial embarcada. E essa parte importa muito, porque a inteligência artificial permite que ele encontre e ataque o alvo sozinho, mesmo quando os russos tentam bloquear o sinal de controle. Num campo de batalha saturado de interferência eletrônica, isso é quase uma vantagem injusta. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém sabe sobre o Hornet. Ele não foi criado por uma estatal de defesa tradicional. Foi desenvolvido por uma empresa fundada e financiada por um nome que você provavelmente conhece de um lugar completamente diferente. Eric Schmidt, o antigo presidente executivo do Google. Sim, o homem que ajudou a construir o maior buscador do planeta agora financia drones de guerra com inteligência artificial. E não de forma discreta. Em julho de 2025, o acordo para fornecer esses drones à Ucrânia foi assinado pessoalmente com o presidente Zelensky presente. A meta declarada era produzir centenas de milhares de unidades, escalando ainda mais em 2026. O Hornet provou seu valor tão rápido que até o exército dos Estados Unidos começou a treinar com ele, em exercícios na Lituânia, na Polônia e na Alemanha. Ou seja, não é um protótipo experimental. É uma arma já testada, produzida em massa, com dinheiro do Vale do Silício bancando. Mas mesmo a melhor arma do mundo, com a melhor inteligência artificial do mundo, ainda esbarrava naquele teto. 150 quilômetros. E a solução para furar esse teto não estava no drone. Estava num ponto cego que a própria Rússia nem sabia que tinha. Para entender esse ponto cego, você precisa entender como a defesa aérea russa funciona. E ela funciona em camadas, organizadas por altitude. Lá embaixo, perto do chão, até mais ou menos 1,5 km de altura. Metralhadoras e canhões automáticos, eficientes contra o que voa abaixo. Um pouco mais acima, até uns 3 quilômetros. Drones interceptadores, cada vez mais usados para caçar outros drones. E acima disso, bem, aí a coisa muda. Acima de 3 quilômetros, a Rússia praticamente só tem uma opção: mísseis do tipo terra-ar,
caríssimos disparados de sistemas como o Pantsir, o Thor, o S-300 e o famoso S-400. Repare no que acabei de descrever. Embaixo, armas baratas. Bem no alto, mísseis caríssimos. Mas entre uma faixa e outra, existe um vão. Uma altitude onde as armas baratas não alcançam e onde gastar um míssil de milhões de dólares é um desperdício absurdo. Um vazio. Bem no meio da defesa aérea mais elogiada do mundo. E a pergunta óbvia passa a ser: o que exatamente conseguiria voar nesse vazio sem disparar nenhum alarme? A resposta é aquilo que você viu lá no começo. Um balão. A 8.000 metros de altitude, um balão carregando um drone tem uma assinatura quase invisível. O Hornet, com o motor desligado, já gera um reflexo de radar minúsculo e quase nenhum calor. E o que falar do balão, então? Ele é igualmente discreto, se não mais. Ele sobe em silêncio, atravessa as nuvens e a uma altitude pré-programada solta o drone sozinho. Pode ser por altitude, por um limite no mapa que ele cruza, ou simplesmente por um cronômetro, sem nenhum operador apertando o botão. E aí o Hornet faz exatamente o que você viu. Se estabiliza sozinho e começa a planar, sem gastar bateria. Quando finalmente liga o motor, lá perto do alvo, ele ainda tem praticamente toda a carga disponível. Aquele detalhe que eu falei no começo, lembra? A bateria intacta. É isso que dobra, e às vezes mais que dobra, o alcance do drone. E tem um bônus quase cômico para a Rússia. Derrubar um balão desses não é nada fácil. Não é um balão de festa que estoura com um alfinete. Para você ter uma ideia, em 1998, o Canadá disparou cerca de 1.000 tiros contra um balão meteorológico e ele não caiu. A 8.000 metros mesmo furado, o gás escapa tão devagar que o balão pode levar dias para descer. Tempo de sobra para o drone já ter cumprido a missão. Mas a Rússia ainda tinha uma carta na manga. Afinal, ela tem mísseis capazes de alcançar essa altitude. Bastaria disparar um. E foi exatamente aí que apareceu o problema que ninguém em Moscou tinha como resolver. Vamos supor que a Rússia detecte o balão e consiga mirar e dispare um míssil para derrubá-lo. Tecnicamente funciona. Na prática, é um desastre financeiro. Porque agora chega o número que eu venho guardando desde o começo deste vídeo. Um míssil de um sistema como o S-400 custa de centenas de milhares a vários milhões de dólares por disparo. Já o balão, mais o drone, mais o gás, a conta toda fica em algo entre 8 e 20 mil dólares. Agora compara com o outro lado. Para tentar derrubar tudo isso sem nem garantia de sucesso, a Rússia precisa queimar um míssil que custa o equivalente a uma mansão, ou várias. Multiplique isso por dezenas de ataques, por centenas, e você entende por que isso é insustentável. E tem mais. O estoque russo de mísseis não é infinito. E há sinais claros de desgaste. Fontes abertas indicam que a Rússia já perdeu mais de 40 baterias de S-400 ao longo da guerra. E não é só isso. Moscou chegou a buscar recomprar sistemas que havia vendido à Turquia e a adiar entregas já contratadas com a Índia. Em alguns ataques, apareceram até mísseis com marcação de exportação, ou seja, mísseis que nem eram destinados ao uso russo. Cada um desses sinais, sozinho, já diria muito. Juntos mostram que os estoques russos estão sob pressão de verdade. Agora, junta tudo isso que eu falei até aqui. Temos um ataque que custa o preço de um carro usado, contra uma defesa que custa milhões por disparo, alimentada por um estoque que está secando. É por isso que afirmamos que a defesa mais cara do mundo simplesmente não tem resposta. Não é porque eles não têm tecnologia para isso. É porque a conta não fecha. A matemática está do lado da Ucrânia. Agora, pega esse único balão que você viu no começo e multiplica por 1000. Porque é mais ou menos isso que a Ucrânia está colocando no ar. Desde o fim de 2025,
mais de 1.000 balões já foram lançados em território russo para os mais variados propósitos. E agora, com a variante que carrega o Hornet, cada quilômetro de território russo que parecia seguro deixou de ser. E isso não é teoria. O Hornet já está em combate. Agora, o primeiro Corpo Azov, da Guarda Nacional Ucraniana, confirmou o uso sistemático desses drones contra as rotas de suprimento russas, e os pilotos dizem patrulhar estradas a até 160 quilômetros atrás da linha de frente, sobrevoando a cidade ocupada de Donetsk, a mais de 50 quilômetros do front. No dia 10 de junho de 2026, drones do mesmo corpo atacaram o porto de Mariupol. O resultado foi um apagão no local. Foram atingidos tanques de combustível, subestações elétricas, equipamentos de radar e até a torre de controle. Em um único ataque, a cidade perdeu boa parte da sua capacidade como centro logístico. 5 dias antes, no dia 5, foi a vez das linhas de trem que abastecem a Crimeia. E numa das principais rotas militares para a península, a tal Novorossia, o tráfego russo despencou. A queda chegou a 71%. E sabe qual é o efeito acumulado disso tudo? A pior crise de combustível na Crimeia desde que a Rússia tomou a península em 2014. E o Kremlin, que quase nunca admite fraqueza, foi obrigado a reconhecer publicamente o tamanho do problema. E tudo isso que você viu até aqui foi feito com drones. E os balões são só o próximo passo. São a solução para levar esse mesmo Hornet ainda mais fundo, ainda mais barato, em direção a alvos que a Rússia achava que estavam fora de alcance. Olha, eu preciso dizer, essa história está longe de terminar. À medida que a Ucrânia escala a produção e refina a técnica, é provável que a gente veja esses balões lançadores entrando em combate de forma cada vez mais frequente nos próximos meses. Só que talvez a lição maior desse vídeo não seja nem sobre a Ucrânia e nem sobre a Rússia. É sobre uma ilusão. A ilusão de que gastar mais garante mais proteção. A Rússia investiu décadas e bilhões construindo uma muralha no céu. E a Ucrânia, bem, encontrou a porta dos fundos. Na semana passada, em algum lugar secreto da Ucrânia, um míssil cor-de-rosa subiu ao céu. O vídeo dura poucos segundos, mas quem entende do assunto percebeu, na hora, aquele míssil não estava indo atacar nada. Ele foi feito para o caminho contrário, subir e derrubar outros mísseis no ar. Estou falando dos piores que a Rússia tem. Os Iskanders, e os Kinzhals, que caem sobre as cidades ucranianas quase toda semana. E é aí que essa história fica estranha. Por quê? Derrubar um míssil com outro míssil é uma das coisas mais difíceis que a engenharia humana já tentou. É acertar uma bala com outra bala. Pouquíssimos países sabem fazer isso. Estados Unidos, Israel, Rússia, China, e cada um levou décadas e gastou fortunas para conseguir. É um clube fechado do tipo que não aceita gente nova. Como você já sabe, a Ucrânia está em guerra, o dinheiro é curto e as fábricas estão sendo bombardeadas. E mesmo nessa situação complicada, ela decidiu bater na porta desse clube. Agora, sozinha. Por quê? Porque hoje, quando um Kinzhal russo desce sobre Kiev, só existe uma coisa no mundo capaz de pará-lo antes que ele atinja um prédio. Um míssil Patriot americano. Só que tem um problema. A Ucrânia acabou de descobrir algo muito preocupante sobre esses mísseis. Para entender o que ela descobriu, a gente precisa voltar alguns meses para uma guerra que, à primeira vista,
não tem nada a ver com a Ucrânia, a guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Durante semanas, o Irã despejou mísseis e drones sobre bases americanas e países aliados no Golfo. E os Estados Unidos responderam do único jeito que existe, disparando Patriots, muitos Patriots. What the fuck? Em pouco mais de um mês de guerra contra o Irã, os Estados Unidos queimaram mais da metade de todo o seu estoque de interceptadores Patriot, entre 1.000 e 1.400 mísseis, em 40 dias, e não foi só com os americanos. Segundo estimativas de analistas, os estoques somados da Arábia Saudita, dos Emirados, do Catar e de Israel caíram quase 90%. Agora pensa no que isso significa para um país que vive sob ataque de mísseis há 4 anos. A Ucrânia sempre dependeu desses interceptadores e de repente descobriu que o dono do estoque gastou metade dele em outra guerra. As entregas para a Ucrânia desaceleraram. Algumas foram suspensas. Um analista militar ocidental resumiu a situação sem nenhuma diplomacia. Interceptadores como o Patriot, esquece, os ucranianos não vão receber. Mas a frase que melhor captura esse momento veio de dentro. Dmytro Kuleba foi ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Passou anos batendo de porta em porta, implorando por Patriots. E agora ele diz o seguinte: podemos contar com os Patriots? Eu acho que não podemos mais. Essa é a descoberta. O guarda-chuva americano existe, mas tem fila. E a Ucrânia entendeu que está no fim dessa fila, atrás das bases americanas no Oriente Médio, atrás de Israel, atrás de Taiwan. Agora você deve estar pensando, tá, o estoque baixou, mas é só fabricar mais, não é? Era exatamente isso que a Ucrânia esperava. E foi aí que veio a segunda má notícia. Só neste ano, o exército americano recebeu apenas 172 interceptadores Patriot novos. 172, para repor mais de 1.000 disparados. Segundo as projeções, o estoque americano só volta ao nível de antes da guerra com o Irã em 2029. Sim, isso mesmo que você ouviu. Considere o seguinte: a produção ocidental de mísseis interceptadores gira em torno de 60 a 65 por mês. Consegue ver o problema? O presidente Zelensky resumiu bem em uma frase: diante dos desafios atuais, isso é nada. E enquanto isso, do outro lado da fronteira, o relógio corre no sentido contrário. Segundo a inteligência militar ucraniana, a Rússia produz cerca de 700 mísseis Iskander por ano, mais dezenas de Kinzhal. Somando tudo isso, dá entre 800 e 1.000 mísseis balísticos por ano. E sabe qual a capacidade da Europa inteira de interceptar esses mísseis? Cerca de 300 por ano. Para cada míssil que o Ocidente consegue derrubar, a Rússia fabrica 3. A inteligência ucraniana estima que a Rússia pode disparar até 100 mísseis balísticos por mês contra a Ucrânia, sem nem diminuir o próprio estoque. Eles repõem o que gastam. Já o Ocidente, não. E tem ainda o agravante do preço. Cada disparo de Patriot custa quase 4 milhões de dólares. Só que o problema central aqui nem é o dinheiro. É que não existe linha de produção que dê conta. Zelensky ainda tentou uma última carta. Pediu formalmente aos Estados Unidos uma licença para produzir interceptadores Patriot dentro da própria Ucrânia. Mandou carta para a Casa Branca. Mandou para o Congresso. E até agora recebeu só silêncio. Comprar não dá. Fabricar sob licença não deixam. Sobrou um único caminho, o mais difícil de todos: fazer do zero. E é aqui que entra a empresa mais improvável dessa história. E a resposta para o mistério do míssil rosa. A Firepoint nasceu em 2023. Não é estatal. Não veio da velha indústria soviética. Começou com 18 funcionários.
e hoje tem mais de 2.200 pessoas. E é comandada por uma mulher, Irina Terech, que fugiu de um vilarejo ocupado pelos russos nos primeiros dias da invasão. O carro dela, dizem, ainda carrega a marca de uma bala russa. E a cor rosa? Bem, essa virou a assinatura da casa. A origem tem duas versões, e as duas são boas. A imprensa americana contou que os primeiros mísseis saíram rosa por um erro na fábrica e a equipe decidiu abraçar a cor. A própria Terech conta diferente. Era uma piada interna sobre mulheres comandando uma indústria dominada por homens. Ela disse: "O que de pior pode acontecer se uma mulher comanda uma empresa de defesa? Nada de terrível, mas os mísseis podem ficar rosa. Seja um erro de produção ou uma piada. O fato é que o míssil rosa mais famoso da empresa ganhou até nome de ave, Flamingo. E o Flamingo não é decoração." Em fevereiro deste ano, mísseis Flamingo atingiram a fábrica de Votkinsk, a 1.400 quilômetros dentro da Rússia. E Votkinsk não é uma fábrica qualquer. É lá que a Rússia produz os próprios mísseis balísticos, incluindo Iskanders. Ou seja, a empresa do míssil rosa já provou, em combate de verdade, que sabe fazer um míssil voar longe e acertar. E quando uma empresa de 3 anos de idade derruba uma fábrica de mísseis dentro da Rússia, os governos da Europa prestam atenção. Tanta atenção que a Dinamarca fez algo sem precedentes. Suspendeu temporariamente mais de 20 leis e regulamentos para acelerar a construção de uma fábrica da Firepoint em solo dinamarquês, colada numa base aérea de caças F-35. É a primeira fábrica de armas ucraniana dentro da OTAN, um país europeu rasgando a própria burocracia por uma empresa ucraniana de 3 anos de idade. Uma empresa nova, ambiciosa e cercada de polêmicas, como tudo que cresce rápido demais no meio de uma guerra. Mas foi essa empresa que aceitou a missão que ninguém mais aceitou. E o que ela construiu carrega uma ironia escondida no próprio formato. O interceptador se chama FP7.X. Tem 7 metros e 25 de comprimento, corpo de material composto e uma velocidade de até 2.000 metros por segundo, mais de 5 vezes a velocidade do som. E agora, a ironia. O formato desse míssil não nasceu do zero. Ele deriva da geometria de um míssil soviético. O mesmo desenho usado até hoje nos sistemas S-300 e S-400, os sistemas de defesa da própria Rússia. Deixa eu repetir, porque é quase poético. O míssil que pode proteger a Ucrânia dos ataques russos tem o DNA de um míssil russo. A Ucrânia pegou a herança de engenharia soviética que conhece de cor e está virando a arma contra o criador. Mas por dentro é outra história. E essa história é europeia. Em abril, a Firepoint assinou um acordo com a alemã Diehl Defence, a mesma do famoso sistema Iris-T, para fornecer os olhos do míssil, o sensor que enxerga o alvo na fase final do voo. A maior fabricante de mísseis da Europa, a MBDA, está ajudando no desenvolvimento. O centro de comando vem da norueguesa Kongsberg. Os radares de gigantes como Saab, Thales e Hensoldt. O sistema completo ganhou até nome de deusa nórdica, Freya. Percebe o que isso significa? Não é um míssil ucraniano solitário. É a Europa montando discretamente um plano B para o Patriot. E o preço explica a pressa. Como mencionei antes, cada interceptador Patriot custa cerca de 3 milhões e 800 mil dólares. O míssil ucraniano, 700 mil, mais de 5 vezes mais barato. E olha que detalhe curioso. O exército americano abriu recentemente uma competição pedindo aos próprios fornecedores exatamente isso.
um interceptador abaixo de $1 milhão. Inclusive, um general americano, em uma publicação falando sobre esse conceito, usou a imagem do míssil ucraniano para ilustrar. Como você pode ver, o aluno virou a referência. E o mais interessante, 3 testes já foram filmados. O primeiro voo foi em fevereiro, o segundo em março. E o de junho, e esse é talvez o mais importante, porque foi o primeiro voo totalmente guiado com o míssil manobrando no ar. Segundo o Financial Times, o míssil chegou a 25 quilômetros de altitude, um território que antes era do Patriot. O cofundador da empresa confirmou o teste ao jornal e disse que a produção em massa pode começar já em agosto, com 3 mísseis por dia. Mas claro, o caminho pela frente ainda é longo. A primeira interceptação de verdade só está marcada para o fim de 2027. Até lá, o Freya é uma aposta. Mas repare numa coisa, porque essa é a ideia mais importante deste vídeo, mesmo que ele fale. A decisão de construí-lo já contou a verdade. A era em que a proteção americana era um dado da realidade, algo com que se contava como quem conta com o nascer do sol. Essa era acabou. A Ucrânia foi apenas o primeiro país a receber a notícia, porque é o único que descobre essas coisas sob bombardeio. Muitos países, como é o caso de Israel, por exemplo, têm seu próprio escudo. A Ucrânia está construindo o dela. E ele é cor-de-rosa. Presta atenção no que vai acontecer agora. Madrugada de 30 de maio. Você está vendo o que um operador de drone ucraniano vê. Câmera térmica, preto e branco. E lá embaixo, soldados russos dormindo a 100 quilômetros da linha de frente, longe de qualquer trincheira, bem no fundo do território ocupado. Eles se achavam seguros ali, mas não estavam. Esses homens são da 64ª Brigada. Esse nome sozinho não diz nada, mas o nome de uma pequena cidade perto de Kiev diz tudo. Bucha. No começo da invasão, em 2022, os russos ocuparam Bucha. E quando recuaram, o mundo viu o horror que tinham deixado para trás. Civis executados com as mãos amarradas, valas comuns. E a brigada apontada como responsável por esses crimes era exatamente essa. Putin, em vez de punir, condecorou ela por heroísmo. 4 anos depois, foi essa brigada que os drones da Ucrânia encontraram dormindo e atacaram 21 vezes em uma única noite, sem um único soldado ucraniano pisar o solo. A vingança havia sido feita. Mas isso é a parte menos importante dessa história. Porque tem uma pergunta que ninguém está fazendo. Como a Ucrânia conseguiu encontrar esses homens? Como um drone chega no ponto exato, na noite exata, 100 quilômetros adentro? E a resposta para essas perguntas mudou a guerra inteira. Porque o que eles usaram não foi uma arma, foi algo inesperado que, até pouco tempo atrás, era usado para atualizar o Google Maps. O ataque que você acabou de ver não foi um golpe de sorte. Não foi uma operação especial planejada por meses. Foi rotina. Mais uma noite de trabalho de uma força que acaba de apresentar um número que nenhum exército da história moderna divulgou. No dia 4 de junho, o comandante das forças de drones da Ucrânia, Robert Brovdi, publicou o balanço de 1 ano de operações. Segundo a contagem ucraniana, registrada missão por missão, num sistema digital chamado Delta, que guarda vídeo e evidência de cada ataque, essa força sozinha tirou de combate 100.082 soldados russos em 358 dias. Para você entender o tamanho disso, quando Putin invadiu a Ucrânia em 2022, ele dedicou cerca de 190 mil homens à operação. Ele achava que isso bastava
para tomar o país inteiro em 3 dias, pois uma única força ucraniana, em 1 ano, eliminou mais da metade desse número. Mas tem um detalhe nesses dados que é ainda mais perturbador que o total. Dos 100 mil, 53 mil morreram. 46 mil ficaram feridos. Mais mortos do que feridos. Pode parecer estatística. Não é. Em toda a guerra do século XX, aconteceu o contrário. Na Segunda Guerra Mundial, foram cerca de 3 feridos para cada morto. No Vietnã, mais de 3. No Afeganistão, quase 10 feridos para cada morte. Na frente russa de hoje, a conta inverteu. E a leitura mais provável para isso é assustadora. Quem ataca não está espalhando estilhaços ao acaso. Está escolhendo onde acerta. É verdade que esses números vêm de um dos lados da guerra. E neste canal, a gente sempre rotula a origem. Mas a tendência tem confirmação independente. A Mediazona, um grupo russo de jornalismo investigativo que conta os mortos um por um, usando obituários e avisos de funeral, confirmou pelo nome mais de 156 mil militares russos mortos desde o começo da invasão. E aponta 2025 como o ano mais sangrento de toda a guerra, com 40% mais obituários publicados do que no ano anterior. E aí a pergunta fica inevitável, porque a força responsável por esses 100 mil representa apenas 2% do exército ucraniano. Como é que 2% de um exército produz 1/3 de tudo o que a Ucrânia destrói nessa guerra? E a resposta que parece óbvia é drones. Sim, a Ucrânia tem drones, muitos deles. Só que essa resposta não explica nada. Porque a Rússia também tem. Os dois países produzem milhões de drones por ano. Hoje, os drones causam cerca de 80% das baixas dos dois lados. A Rússia levou isso tão a sério que criou um centro inteiro dedicado à guerra de drones, o Rubicon, com a missão de alcançar a Ucrânia em tecnologia e doutrina. Mesma arma, nos dois lados, em quantidades parecidas. E mesmo assim, só um lado transformou essa arma numa máquina de 100 mil baixas. Quando dois exércitos têm a mesma ferramenta e resultados opostos, a explicação não está na ferramenta, está no que se faz com ela. E o que a Ucrânia fez é o que a gente vai destrinchar agora. A transformação ucraniana aconteceu em 3 movimentos, e cada um apertou o cerco um pouco mais. O primeiro movimento foi organização. Em junho de 2025, a Ucrânia pegou suas unidades de drones, que já existiam, mas operavam cada uma por conta própria, e amarrou tudo num agrupamento único sob o comando de Brovd. 12 unidades viraram uma máquina só. Cada missão passou a ser registrada e verificada no Delta, ou seja, nada de número inflado no grito. Cada alvo destruído tem imagem arquivada. E sabe qual o resultado dessa máquina rodando? 5 mil missões por dia, 1.650.000 missões de combate em um ano, e uma lista de equipamento destruído que parece inventário de exército inteiro. 817 tanques, 1.379 blindados, 4.890 sistemas de artilharia. Presta atenção nesse último número. A artilharia é o guarda-costas da infantaria. É ela que abre caminho para o soldado avançar. Sem artilharia, infantaria avança sozinha. E infantaria que avança sozinha, nessa guerra, morre. Mas organização sozinha não explica o que você viu na abertura deste vídeo. Drones organizados ainda precisam de uma coisa: alcançar o alvo. E foi aí que veio o segundo movimento, o que redesenhou o mapa da guerra. Durante anos, existiu na Ucrânia o que os militares chamam de Kill Zone, a zona de morte. Uma faixa de uns 15, 20 quilômetros depois da linha de frente, onde qualquer coisa que se move pode ser destruída por drone. Era brutal, mas era estreita. Quem atravessasse rápido sobrevivia. Agora, uma nova geração de drones de média distância
esticou essa faixa para cerca de 100 quilômetros. 100 quilômetros. Em Luhansk, ocupada desde o início da guerra, o terceiro corpo de exército ucraniano afirma que quem controla o céu agora são os drones dele, com ataques chegando a mais de 200 quilômetros de profundidade. A inteligência militar ucraniana anunciou controle de fogo sobre o corredor que liga Donetsk à Crimeia e a rodovia R-280, a principal artéria de suprimento da Rússia para o sul, virou o que a imprensa já chama de rodovia da morte, fechada para o tráfego civil desde o fim de maio. O efeito chegou longe. Em Sevastopol, na Crimeia, as autoridades de ocupação limitaram o combustível a 20 litros por pessoa. E só de veículos de logística, os caminhões de comida, munição e combustível foram 26.430 destruídos em um ano. E aqui chegamos num ponto que pouca gente entende sobre guerra. Ela não é vencida no tiroteio, é vencida no caminhão. Fronte sem suprimento apodrece. O ataque à Brigada de Bucha, que abriu este vídeo, aconteceu exatamente nessa faixa, 100 quilômetros adentro, onde a Rússia achava que podia dormir. Mas agora presta atenção num problema. Para matar a 100 quilômetros, você precisa enxergar a 100 quilômetros. E rápido, porque alvo se move. Um drone caçando às cegas é bateria desperdiçada. A Ucrânia precisava de olhos e foi aqui que entrou a peça que eu prometi lá no começo. A peça do Google Maps. E para você entender como ela funciona, deixa eu te contar uma operação real revelada pelo Wall Street Journal. Os russos esconderam um depósito de munição dentro de um antigo silo de grãos. Para qualquer drone passando por cima, aquilo parecia só um silo. Mas no celular dos soldados ucranianos chegavam imagens de satélite. E bastou comparar a foto nova com uma foto antiga do mesmo lugar para tudo aparecer. Estruturas que não existiam antes. E marcas frescas de pneu, de caminhão militar. Confirmado, o drone decola. E o que você está vendo agora é um depósito de munição russo deixando de existir. Essas imagens vêm de satélites comerciais, privados. A principal empresa é a Vantor, do estado do Colorado, operando com parceiras dos Estados Unidos, da Holanda e da própria Ucrânia. E aqui está a parte que parece ficção. São os mesmos satélites que atualizavam o Google Maps e monitoravam pesca ilegal. Essa rede fotografa 7 milhões de quilômetros quadrados por dia e passa sobre o mesmo ponto até 15 vezes ao dia. Antes, uma imagem dessas ia para análise num quartel-general em Kyiv. Demorava horas. Às vezes, dias. Quando a informação chegava ao front, o alvo já tinha ido embora. Agora, a foto cai no celular do soldado em 15 minutos. O tempo entre encontrar e destruir um alvo caiu 90%. Segundo o Wall Street Journal, é a primeira vez conhecida na história que imagem de satélite comercial vai direto para o soldado guiar decisões de combate em tempo real. Pensa no que isso significa na prática. Cada pequena equipe ucraniana virou duas coisas ao mesmo tempo: um olho no espaço e um martelo no ar. O drone é só o martelo. Quem diz onde pregar é o satélite. E agora você deve estar se perguntando se isso é comercial, se está à venda, por que a Rússia simplesmente não compra também? Ela tentou de tudo e cada porta se fechou na cara dela. Comprar imagem de satélite ocidental? Não dá por causa das sanções. Nenhuma empresa ocidental vende para a Rússia. E que tal improvisar com Starlink? Os russos usavam terminais contrabandeados para se comunicar e para esticar o alcance dos próprios drones. Até que, em fevereiro de 2026, o bloqueio desses terminais ficou sistemático. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, um dos centros de análise mais respeitados do Ocidente, isso travou, na hora, a capacidade russa de atacar em profundidade. Apostar em drones de fibra óptica que são imunes a bloqueio, a Rússia apostou.
Mas a única fábrica de fibra óptica do país, na cidade de Saransk, está parada desde que drones ucranianos a atingiram em maio de 2025, 4 milhões de quilômetros de fibra por ano parados. A Rússia ficou dependente da China até para o cabo. E o golpe mais irônico veio do próprio Kremlin, ao estrangular o Telegram dentro da Rússia por medo de informação descontrolada, quebrou a comunicação informal que as próprias unidades russas usavam para se coordenar no front. Percebe o padrão? A vantagem da Ucrânia não é uma tecnologia que se rouba ou se copia. É um ecossistema. Satélites privados, empresas aliadas, programas, dados fluindo em minutos. E ecossistema não se compra no meio de uma guerra. O Rubicon, aquele centro russo de guerra de drones que eu mencionei lá atrás, corre atrás, mas corre atrás de uma coisa que se move mais rápido do que ele. E o resultado disso tudo já está desenhado no mapa. Abril de 2026. Pela primeira vez desde agosto de 2024, a Rússia teve perda líquida de território. Recuou mais do que avançou. O ritmo do avanço russo despencou de quase 10 quilômetros quadrados por dia no ano passado para menos de 3 neste ano. O próprio Instituto pondera com honestidade que parte da queda de abril pode ser sazonal. A lama da primavera trava qualquer ofensiva, mas a tendência vem caindo mês após mês desde novembro. E não são só analistas dizendo isso. Anton Gerashchenko, assessor do governo ucraniano, resumiu o quadro assim: o avanço russo praticamente parou na maior parte da linha de frente. Só um punhado de setores ainda registra ganhos, e as baixas russas só aumentam. Empurradas, segundo ele, exatamente pela vantagem tecnológica que você acabou de conhecer. Aquela grande ofensiva de primavera que o Kremlin prometeu foi contida. Ото лопата, ото дрон, а от там багато арти. І псам сьогодні дуже непереливки. Enquanto isso, os ataques profundos viraram rotina. A corveta Boiky queimando no dique seco de São Petersburgo, o desfile da Vitória em Moscou sem um único blindado nas ruas. Você já viu essas cenas. Agora você sabe o sistema que existe por trás delas. E segundo o mesmo instituto, Putin opera hoje com uma imagem falsa do próprio front, alimentada pelos relatórios inflados que o alto comando dele entrega. O homem que comanda a guerra é o que menos entende o que está acontecendo nela. Mas o número mais importante de todo esse balanço ainda não foi dito. E ele é uma conta simples. Segundo Brovdi, os drones ucranianos já eliminam entre 33 e 35 mil soldados russos por mês. E sabe quantos soldados o Kremlin consegue recrutar por mês? Entre 33 e 35 mil. Ou seja, a Rússia agora perde soldados na mesma velocidade em que consegue repor. Pensa no que isso significa. Cada homem novo que entra no exército russo está apenas repondo um que saiu. O exército parou de crescer. E um exército que não cresce não sustenta ofensiva, só sangra no lugar. Se esses números se sustentarem, e essa é a aposta declarada do comando ucraniano, a guerra deixou de ser uma disputa de vontade política. Virou uma equação. E hoje essa equação fecha contra a Rússia. É por isso que a vingança contra a Brigada de Bucha é a parte menos importante desta história. O que você viu naquela câmera térmica não foi um ataque. Foi um sistema funcionando. O satélite encontrou, o dado desceu em minutos, o drone executou. A Ucrânia não venceu uma corrida de drones. Ela fechou uma equação. E quem fechou não foi uma arma, foi velocidade de informação. E isso vale para muito além desta guerra. Pela primeira vez, está provado em campo de batalha que massa não vence informação, que um país menor pode travar a ofensiva de uma potência nuclear, se enxergar mais rápido do que ela, que era a maior prova de que o mundo entendeu o recado.
O Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos já está integrando o mesmo tipo de sistema para os próprios soldados. O exército mais poderoso do planeta copiando a Ucrânia. Do aluno virou o professor. E essa história está só começando. A força de Brovdi promete dobrar a conta no segundo ano. 200 mil baixas. Os russos, bem, têm um trabalho difícil pela frente. Essa equação vai ser testada nos próximos meses e cada movimento dela vai passar por aqui no canal. E me responde nos comentários. Você acha que a Rússia ainda consegue quebrar essa equação? Ou o jogo já virou de vez? Agora afasta a câmera e olha o conjunto. Um aviãozinho de fazenda que voa 1.500 quilômetros porque é lento demais para o radar se importar. Um balão de $8.000 que humilha um sistema de milhões. Um míssil cor-de-rosa feito por uma empresa de 3 anos, cobrindo o buraco que os Estados Unidos deixaram. E um cérebro de satélite que transforma 2% de um exército num terço de tudo o que a Rússia perde. Nenhuma dessas coisas sozinha ganha a guerra, mas juntas elas contam a mesma história, a história de um país que parou de pedir e começou a construir. Há 4 anos, a Ucrânia implorava por armas emprestadas, com uma lista de regras sobre onde podia usar cada uma. Hoje, ela testa mais de 50 armas novas por ano, produz milhões de drones, exporta tecnologia para aliados e vê o exército mais poderoso do planeta copiar a doutrina que ela inventou sob bombardeio. O aluno virou o professor. E é por isso que aquela pergunta lá do começo importa tanto, muito além dessa guerra. Durante um século, o mundo acreditou que a guerra pertencia a quem tinha o maior orçamento, o maior exército, a tecnologia mais cara. A Ucrânia está provando, em campo de batalha real, que talvez isso tenha acabado, que massa não vence informação, que dinheiro não vence criatividade e que, na próxima guerra, a vantagem pode não ser de quem gasta mais, mas de quem aprende mais rápido. Se essa virada mudou a forma como você enxerga essa guerra, deixa o like, que ajuda demais o canal, e se inscreve. Porque essa história está longe de acabar. Cada arma nova, cada teste, cada capítulo dessa reviravolta vai passar por aqui. E aí eu quero saber a sua opinião. Nessa nova era, você aposta em quem? No lado que tem o maior arsenal ou no lado que é mais rápido, mais barato e mais criativo? Escreve aí embaixo. Eu leio todos os comentários. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.